graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje, domingo, dia 7 de junho de 2020, primeiro domingo do mês de junho. O tema dessa mensagem é o testemunho da fé. Então estaremos falando sobre fé. E a fé é uma palavra tão pequena, duas letras, muito pequena. Fé, a gente fala fé muitas vezes durante a nossa vida, a gente ouve falar de fé, mas será que a nossa fé é uma fé forjada? Será que a nossa fé é uma fé alicerçada? Será que é uma fé que testemunha? E estaremos lendo como versículo chave para essa mensagem, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na minha versão diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Um versículo muito lido, um versículo muito pregado e um versículo muito importante, uma passagem muito importante para a nossa vida espiritual. Mas conforme eu estava dizendo, a palavra fé é uma palavra muito pequena, duas letras apenas. Porém, ela tem um significado importantíssimo na nossa vida. E a palavra fé, ela aparece no Novo Testamento diversas vezes. Eu pesquisei aproximadamente, dependendo da versão bíblica, ela pode aparecer 232 vezes no Novo Testamento. E curiosamente, no Velho Testamento, ela aparece uma vez. E ela está lá no livro de Abacuque 2:4, que diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. E conclui: mas o justo pela sua fé viverá. Ou em outras versões, mas o justo viverá pela fé. E nesse versículo, e voltando ao versículo de Hebreus, esse versículo é um versículo base para a nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem. É um versículo que resume a palavra fé. Parece muito interessante esse significado e ele é muito profundo, o significado da palavra fé. Então nós vamos analisar em alguns detalhes. Ora, a fé é o firme fundamento. Então a fé, ela é o fundamento da vida cristã. Através da fé, nós cremos em Deus. Através da fé, nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Através da fé, nós cremos que este livro ele foi escrito por inspiração divina, através de homens dedicados a Deus, no período de 1500 anos, mais de 40 autores inspirados por Deus falando do mesmo assunto. Então, só pela fé nós cremos no milagre que é a Bíblia, no milagre que é a criação de todo o universo, do milagre que é estarmos vivos. Então, a fé move a nossa vida. E a palavra de Deus ainda fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra está lá em Tiago. Mas sem fé é impossível nós caminharmos. Sem fé nós não conseguimos vitória na nossa vida espiritual. Então, existem alguns tipos de fé, mas nós não vamos entrar em detalhe hoje, mas eu quero especificar a fé como testemunho
em nossa vida. E no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós iniciamos essa leitura sobre a fé, ela narra diversas pessoas, diversos personagens na Bíblia que tiveram a sua fé como testemunho, que tiveram a sua fé provada muitas das vezes, ou todas as vezes. Então, no Velho Testamento, diversos exemplos de fé, e no Novo Testamento também. E apesar de a palavra fé aparecer somente uma vez no Velho Testamento, nós temos diversos exemplos de fé. E então isso significa que você não precisa falar que você tem fé. Eu tenho fé. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Não. As suas atitudes, elas vão falar pela sua fé. Ou seja, as suas atitudes, elas vão testemunhar a sua fé. Muitas das vezes você não precisa falar. Uma vez eu ouvi uma frase, e essa frase ela ficou guardada e ainda está guardada em minha vida. E depois eu soube que foi do Agostinho, teólogo, e ele disse: pregue a palavra de Deus. Se precisar, use palavras. E a gente pode transmitir isso para a fé também. Tenha fé. Se precisar, use palavras, mas a sua fé tem que ser evidenciada. E como ela é evidenciada? Através do nosso testemunho. E no decorrer desse capítulo 11 de Hebreus, nós temos exemplos de fé em diversos homens que tiveram a sua fé testemunhada. O primeiro foi Abel. Nós não vamos entrar em detalhe de cada um, mas se você ler o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver a fé de Abel, que ofereceu o seu sacrifício. Lembra, depois Caim matou Abel? A fé de Enoque foi transladado. A fé de Noé construiu a arca, mesmo diante de toda uma situação contrária, adversa. Detalhe, ele construiu a arca onde não existia água, mas a fé de Noé foi crucial para que ele e a sua família sobrevivessem e para que a humanidade sobrevivesse também. Logo depois, a fé de Abraão e Sara. Quem não se lembra? Abraão foi o pai da nação de Israel. E Abraão creu sem ver. Ele creu quando o Senhor disse: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi mesmo sem ver. E ele foi. Então temos Abraão e Sara. E temos diversas outras pessoas. Isaac, Abraão depois provou a sua fé através da vida de Isaac. Isaac depois abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Depois fala sobre Jacó, José. Depois fala sobre Moisés. Moisés foi o grande libertador, o homem usado por Deus. E no decorrer do capítulo 11 de Hebreus fala sobre Raabe. Alguém lembra de Raabe? Aqui no versículo 31 diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então Raabe, ela entra na galeria dos heróis da fé. A única mulher a entrar na galeria dos heróis da fé. E no decorrer do capítulo 11 ainda fala sobre Sansão, Gideão, e fala sobre pessoas anônimas também. Lá no versículo 36, versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Versículo 36, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados
e tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha só. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, essa questão do testemunhar da fé, ela é muito importante. O testemunho da fé. A nossa fé, ela tem que ser testemunhada. E o que é ter uma fé testemunhada? Conforme nós lemos aqui no versículo 39, e todos estes tendo tido testemunho pela fé. Então, a palavra testemunho, ela é uma palavra que define algo que foi feito, e esse algo que foi feito, ela deixa um vestígio, e ela deixa uma prova, e ela deixa um resultado. E voltando lá no versículo 1 de Hebreus 11, diz que, Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa questão da prova é a questão do testemunho. Ela evidencia algo, ela exterioriza algo. A origem dessa palavra prova, ela vem do original grego elenkos, que significa uma prova de que algo é provado ou testado, ou experimentado. Então, vamos analisar dentro do versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a experimentação das coisas que não se veem. Ou seja, a sua fé, muitas das vezes, através dela, você vai experimentar algo que você não está vendo, mas você está vivendo. Então, eu lembro quando nós estávamos nos preparando para estar aqui em Portugal, nós não sabíamos para onde nós íamos ainda, mas nós já estávamos experimentando pela fé que nós já estaríamos em outro local, mesmo estando no Brasil. Então isso é uma coisa muito profunda. A fé, ela é uma coisa espiritual. Então você consegue experimentar algo que você não vê, mas pela fé você sabe que vai acontecer. Então isso é a questão da prova, do grego elenkos, prova de que algo é provado ou testado. Então você está provando aquilo que você não vê. As pessoas não vê, mas você está provando. Muitas das vezes a prova dessa fé, ela vai gerar, muitas das vezes em outras pessoas, escândalos, porque elas não conseguem enxergar aquilo que a sua fé consegue enxergar. Conforme Noé estava construindo a arca, ele estava provando de uma coisa que iria acontecer, que era a inundação total da terra, e as pessoas o ridicularizavam, porque não alcançaram a mesma fé que ele tinha. Então, muitas das vezes, a nossa fé, ela vai alcançar coisas que as pessoas ainda não conseguem alcançar, que outras pessoas que não têm a mesma fé que você conseguem. Então, meu amado irmão, a sua fé, muitas das vezes, ela é uma fé que só você vai entender, ou só a sua família vai entender. Então, mantenha-se firme na sua fé, naquilo que o Senhor colocou num propósito ao seu coração. Mantenha-se firme. E a nossa fé, ela é o nosso testemunho. Então, voltando a essa palavra testemunho, eu sou engenheiro civil. E a engenharia civil trabalha com uma das matérias-primas
da engenharia civil é o concreto. E todos nós sabemos o que é um concreto. Concreto, ele é uma mistura de pedras, uma mistura calcificada, um pó, e quando ele em contato com a água, ele se solidifica. E no ramo da engenharia, para você testar a dureza de um concreto, se aquele concreto está dentro dos parâmetros de construção, de segurança, de qualidade, você tira uma amostra daquela concretagem, daquele concreto, e você faz um corpo de prova. E aquele corpo de prova vai ser o testemunho da dureza daquele concreto, da dureza daquela peça, da dureza daquela laje, da dureza daquela coluna, daquela viga. Então você tem um testemunho que aquela concretagem ela alcançou a dureza específica. E eu me lembro quando eu trabalhava numa fábrica de cimento no Brasil, lá no laboratório de testes de concreto, da dureza do concreto, da dureza do cimento no concreto. E tinha uma sala onde todos esses corpos de provas ficavam armazenados durante algum tempo. E essa sala, ela tinha o nome Sala dos Testemunhos. E sempre que eu entrava naquela sala, eu ficava analisando, meditando naquele nome. E era um nome muito forte para a gente, para nós cristãos. É um nome que remete a muita coisa, remete à fé. E eu entrava naquela sala e olhava para aqueles testemunhos e ficava analisando. E tinha data de quando aquele testemunho foi feito. Esse aqui é o testemunho de semanas atrás, é o testemunho de anos atrás, é o testemunho de dias atrás, e ficava ali os testemunhos ali como um registro da dureza daquele lote de concreto, daquele lote de cimento que foi fabricado. E eu fazia uma analogia com a nossa vida cristã e com a nossa fé. Então a nossa fé, ela vai gerando testemunhos durante a nossa vida. E eu imagino, eu conjecturo que o Senhor pode ter uma sala com os nossos testemunhos. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que tudo que nós fazemos na nossa vida está escrito num livro, ou seja, o testemunho da nossa vida. Tudo que você faz está registrado no livro da vida. Então, no livro dos testemunhos. Tudo que você faz é um testemunho. Então, a sua fé, ela vai testemunhar algo que vai estar escrito naquele livro, no livro da vida. Assim como as suas más ações, a sua falta de fé também. Então, que nós possamos escrever no livro da vida os testemunhos da nossa fé. E voltando a essa conjectura que eu estava a fazer, então tudo na nossa vida ele vai servir de testemunho para alguma coisa. E a nossa fé, ela vai ser testemunho nesse nosso relatório de vida, o testemunho da nossa vida. Quando nós entrarmos na sala, imagina nós entrarmos no céu, na sala dos nossos testemunhos e ver, este aqui foi o testemunho de fé que eu pude dar lá no ano de 2010, esse aqui foi o testemunho de fé que eu dei lá no ano de 2012, esse aqui foi o testemunho de fé que eu dei lá no início da minha caminhada cristã, lá em 1995, eu aceitei a Cristo em 1995, eu tinha 15 anos de idade. Então, a nossa fé, ela é o testemunho da nossa fé. E esse livro, e esse capítulo de Hebreus 11, ele diz exatamente isso. Sobre os testemunhos de fé de grandes homens de Deus, aqui escrito. E avançando um pouco, lá no capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que interessante. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, essa tão grande nuvem de testemunha aqui, muitas das vezes ela é mal interpretada. Eu mesmo, muitos anos eu interpretei como pessoas que estão nos observando o nosso testemunho de fé para acusar. Mas não, esse versículo ele começa com portanto. Então ele está dando sequência à ideia do versículo do capítulo 11. Então, essa tão grande nuvem de testemunhos são todos esses homens e mulheres que testemunharam a nossa fé e já guardaram a fé. A palavra de Deus fala que quando nós morremos, nós guardamos a nossa fé. Então são pessoas que guardaram a sua fé e hoje estão com Deus, e elas são essa tão grande nuvem de testemunhas. Elas já fizeram a parte dela, elas já testemunharam a sua fé está testemunhada aqui no livro, nas profecias bíblicas, aqui na palavra de Deus, e nós estamos escrevendo o nosso livro agora, o livro da nossa vida, o livro do nosso testemunho. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que a sua fé ela possa testemunhar, que a sua fé possa ser uma fé não só de palavras, mas uma fé de atitudes, uma fé de ação. Conforme os heróis da fé lá no Velho Testamento, não precisava ter a palavra de fé, a palavra fé escrita, mas as ações deles estão lá, e são diversas ações. Então, escreva o seu testemunho através das suas ações, das suas atitudes, que você possa provar as coisas que ainda não existem através da sua fé. E quando nós começamos a provar aquilo que o Senhor, através da fé, Ele coloca em nossa vida, aquilo vai se materializando. E no futuro nós vamos não só provar, mas vivenciar. Então é profundo, amados. Nós estamos aqui em Portugal hoje, e isso aqui foi provado há muitos e muitos anos atrás. E hoje nós estamos vivenciando o que nós já tínhamos provado através da fé, anos e anos atrás. Então, deixo essa palavra para você, e durante todo esse mês de junho nós estaremos aprofundando nessa palavra da fé e do nosso testemunho. Que o Senhor o abençoe tremendamente.